Olá a todas, olá a todos, muito bom dia. É com muito prazer que iniciamos agora mais um webinar promovido pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Tatiana Dourado, sou pesquisadora aqui da FGV-DAP e vou conduzir o debate desta manhã. Antes de tudo, eu agradeço imensamente aos nossos painelistas por terem aceitado este convite para debater questões e desafios da comunicação, política e cultura digital na pandemia. Temos hoje conosco duas referências ou leituras obrigatórias do campo da comunicação e das ciências sociais, o professor Wilson Gomes e a professora Raquel Recuero, e o nosso diretor, anfitrião desse evento, o sociólogo e professor Marco Aurélio Rudiger. Então, vou passar aqui brevemente a apresentação dos nossos convidados. Bom, Raquel Recuero é professora e pesquisadora do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas e professora do programa do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais e pesquisadora do CNPq. Desenvolve pesquisas na especialidade de Comunicação e Linguística Aplicada, com ênfase em redes sociais na internet, discurso mediado pelo computador e difusão de informações online. Wilson Gomes é professor titular da Faculdade de Comunicação e professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas, ambos da Universidade Federal da Bahia, e pesquisador 1A do CNPq. Desde 1989, ensina, pesquisa e orienta nas especialidades de Comunicação e Política e Democracia Digital. É autor de Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa, Jornalismo, Fatos e Interesses, entre outras obras basilares para o campo. É também coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que envolve a UFBA e mais 19 instituições de ensino superior brasileiras e 23 internacionais. Marco Aurélio Rudiger é doutor em Sociologia e diretor da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Seus principais campos de interesse são a sociologia e a democracia em seus nexos comunicacionais, na política, pelas mídias sociais, sociedade em rede e novas tecnologias. Dentre os principais focos da FGV-DAP está o monitoramento e análise do debate público no ambiente digital, o combate a ações de desinformação, bots e fake news, e o acompanhamento de múltiplos atores públicos no espaço digital. Bom, antes do início do debate, é importante ressaltar que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Bom, e agora, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu quero lembrar que todos vocês podem mandar perguntas, né, o tempo todo durante a transmissão, através do aplicativo Slido, que o link está disponível aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então é isso, nesse momento eu passo a palavra aos nossos convidados, a começar pela professora Raquel Recuero. Seja muito bem-vinda, Raquel, e podemos iniciar a sua apresentação. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Dentro de um tema tão amplo que foi esse tema, que foi apresentado, né, pela FGV para a gente discutir aqui, eu decidi abordar aquilo que a gente tem trabalhado agora e que eu acho que talvez fosse a nossa maior contribuição, né, que é especificamente o que a gente tem trabalhado nesse momento, que são as campanhas informativas sobre Covid na mídia social. Então, eu queria trazer esse tema aqui, vou trazer alguns resultados iniciais de pesquisa, para dar um tempinho para a gente poder, justamente, então, né, discutir um assunto que, para nós, está sendo super caro, né? Então, eu trabalho num laboratório com vários alunos, mestrandos, doutorandos, está todo mundo preocupado com isso, é a questão que realmente tem sido importante para nós. Então, primeiro eu queria falar rapidamente de desinformação, tá? Que é o conceito que a gente está usando e que nem todo mundo concorda, certo? São usados vários termos para se referir a essa questão, né?
um dos trabalhos mais antigos, o Direction da Wardle, fala de desordens informativas, a gente tem o próprio Wilson, o Afonso Albuquerque, enfim, um monte de gente que fala de fake news, a gente falou de fake news no início também. A gente tem essa noção de propaganda que também entra junto, mas a gente está se preocupando com esse fenômeno de um outro ponto de vista que não está levando em conta esse debate nesse momento, porque o que aconteceu? Quando a gente começou a olhar para a questão das fake news, a gente começou a se dar conta que só a ideia de uma notícia que é construída para emular o jornalismo não dava conta, tá? Porque quando a gente vai olhar isso, a gente está vendo que tem outras coisas acontecendo junto que parecem que vão contribuir para esse fenômeno, que é um pouquinho do que eu vou falar mais adiante. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de desinformação, porque para nós, eu vou falar agora um pouquinho mais adiante aqui da campanha desinformativa, de por que não dá conta, tá? Mas o que nos bate muito, assim, que o fenômeno vai muito além de só uma fake news, tá? De só um link, por exemplo, que vai fazer uma referência falsa ou enganosa, sei lá. E o que eu digo sempre para os meus alunos quando a gente está discutindo? Que o grande problema da desinformação não é que ela é uma coisa nova. É que quando ela vai para o espaço digital, especificamente para a mídia social, ela adquire, né, superpoderes. E esses superpoderes, eles vêm das próprias affordances. Porque, assim, quando a gente pensa em desinformação, sei lá, se a gente pensasse na mídia de massa, ela só precisa que alguém pague um espaço para que ela se replique. Na mídia social, tem uma outra exigência fundamental, que é o fato de que as pessoas repassem essa informação, certo? Que as pessoas tomem uma decisão de repassar. Sozinha, essa informação não espalha loucamente. Então, ela precisa de uma ação individual que vai influenciar uma ação coletiva. Hoje, quando a gente está falando desse fenômeno, ele tem direto o objetivo de influenciar a opinião pública, tá? E ele vai usar, então, essas affordances que tem a ver com o fato de que o conteúdo é muito facilmente replicável, que o conteúdo viraliza de uma maneira mais fácil, talvez, do que em outros espaços, ele escala rapidamente e ele pode ser buscável. Então, a gente tem focado a ideia de campanha desinformativa porque a gente vê que são diferentes tipos de conteúdo, com diferentes estratégias de difusão, que são estratégias para canais específicos que vão ter, por exemplo, vai ter lá notícia falsa que foi feita para emular uma notícia jornalística? Vai ter. Mas vai ter também a teoria da conspiração. Mas vai ter também, gente, no WhatsApp, isso é muito importante, a opinião, certo? A opinião que vai ser usada para reforçar aquele conteúdo fabricado, por exemplo, aquela teoria da conspiração. E a gente tem observado que isso tem uma importância muito grande. Então, nos parece que não é uma única coisa, mas que são várias coisas articuladas em conjunto, com estratégias de difusão, desde automatização, né, uso de bot, uso de conteúdo que é automaticamente postado, mas não necessariamente que não tem uma pessoa por trás, tá? Uso de call to action, sensação de urgência, sensacionalismo e, fundamentalmente, a legitimação pelas autoridades que vão usar muitas vezes o seu capital social de expertise, do seu capital social que muitas vezes é instituído pela sua posição política para legitimar esse conteúdo e dar mais força para ele. E a gente observa também que há estratégias específicas para canais específicos. Bom, esse contexto ele vai vir lá desde a eleição de 2018, um pouquinho anterior, tá? Mas na eleição de 2018 é quando a gente que mapeia essas conversações começou a ver que houve uma extremização e uma polarização muito maior. Então, por exemplo, a gente nunca viu, como a gente viu na eleição de 2018, uma polarização na conversação entre um grupo que é pró um candidato e o grupo que é contra. Geralmente a gente viu o candidato A, o candidato B e o candidato C. Ou o candidato A e o candidato B. Mas nesse momento no Brasil, a gente vê uma polarização entre né, naquele momento, entre o Bolsonaro, né, que era o nosso presidente hoje, e as pessoas que eram contrárias. E o que a gente via aí? Que há uma polarização política, que há a criação de câmaras de eco, tá? Aqui no lado direito da tela, vocês estão vendo dois grafos que mostravam aí como que os veículos jornalísticos circulavam, e os veículos jornalísticos são as bolinhas pretas.
E os veículos que a gente chamou na época de hiperpartidários, que são veículos que são mais próximos da desinformação, certo? Que vão publicar conteúdo verídico, mas que também vão publicar conteúdo enganoso, conteúdo que está enquadrado de uma maneira a criar uma falsa impressão, vão adquirindo maior centralidade na conversa. Então, eles vão sendo mais citados, enquanto que os veículos, digamos, de viés jornalístico vão sendo afastados da conversa, os fact-checking vão sendo afastados. Então, o que a gente viu aí é uma mudança da dieta de informação, onde as pessoas passam a consumir outros veículos que não veículos jornalísticos, tá? Ou veículos oficiais. A disputa discursiva é importantíssima. Então, toda vez que vem uma informação que enquadra aquilo que eu quero falar de uma maneira que não é legal, eu não digo que essa informação é falsa, eu ofereço uma narrativa alternativa dos fatos. Então, cuidem, essa história de é só tua opinião, eu tenho aqui uma outra narrativa, tem sido usada no discurso anticientífico, por exemplo. E todo esse contexto, então, vai nos levar para a gente ter muitas cascatas de desinformação, tá? Extremização, radicalização dos discursos, e espaços onde esses discursos circulam, principalmente os discursos das campanhas desinformativas, que vão ser não necessariamente aqueles, as pessoas sempre pensam, fake news é para fazer eu mudar de opinião. Não. O que a gente observa é justamente o contrário, elas são usadas para extremizar a opinião daqueles que já concordavam com elas. Tá? Então, aquela pessoa que já imaginava que lá no fundo, a China comunista estava com um plano para dominar o Brasil, vai receber lá no WhatsApp uma notícia dizendo que a China está cavando um buraco para chegar na Amazônia e, a partir daí, poder conquistar o Brasil, e vai dizer, é exatamente isso que eu achava que está acontecendo. Então, elas são usadas de modo a criar câmaras de eco cada vez mais fortes, que vão se clusterizar, ou seja, vão cada vez mais reproduzir esse discurso, e isso vai extremizando a posição política das pessoas e afastando elas. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe só uma questão de como que uma notícia, aqui, na verdade, não é uma notícia, tá? Como um vídeo fabricado, né, vai viralizar. Então, na época das eleições, a gente tinha um famoso vídeo que preenche a urna eletrônica e ela se auto-preenche, né? Então, tu ligava a urna e aparecia lá o voto pro Haddad antes mesmo da pessoa ter digitado. Isso começa com uma rede de bot, que é esse segundo mapinha que vocês estão vendo aí vai ser legitimado por uma autoridade, no caso era o senador Flávio Bolsonaro, e explode na rede, porque justamente aquela informação que antes era um monte de contas automáticas tentando pegar, né, ali alguém que reproduzisse aquele conteúdo, vai então explodir. Bom, aí a gente chega na questão do Covid-19, que é uma pesquisa em andamento que a gente está fazendo com base em Facebook, Twitter e WhatsApp, usando aí uma série de questões, de métodos, né, e com foco nas estratégias discursivas, nessas campanhas desinformativas, entendendo essas campanhas como algo que é colocado para tentar influenciar a opinião pública e adquirir algum tipo de vantagem política, certo? E eu vou mostrar alguns resultados bem iniciais para vocês. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente está vendo é que a desinformação sobre Covid no Brasil hoje, ela tem um forte alinhamento político. Então, é uma desinformação que está se usando, essas campanhas se usam de redes que foram estabelecidas na eleição de 2018, certo? De vias, de conexões que foram estabelecidas lá, e se apropria dessas conexões para espalhar coisas que vão beneficiar determinadas narrativas. No caso aqui, as narrativas da extrema-direita, certo? Ela é usada, então, esse tipo de desinformação como ferramenta de apoio político. Ela vai fritar detratores e oferecer subsídios para apoiadores de um modo geral. Então, um dos trabalhos que a gente fez, por exemplo, é sobre a hidroxicloroquina, né? Então, a cloroquina, ela vai aparecer nessas conversações não como um tratamento possível, algo que lá em março se estava pensando, mas ela aparece inicialmente como cura. Essa é a cura do coronavírus que não querem que vocês saibam. Então, esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Vai começar a espalhar, tá aí o grafo vermelhinho, e vai começar a chegar nos espaços que já estavam constituídos que vão legitimar essa narrativa. Então, assim, o que acontece? Começa a ficar um discurso polarizado político.
Então, se eu quero tomar hidroxicloroquina porque eu concordo com esse discurso, não, eu não quero tomar hidroxicloroquina porque eu sou de oposição, que não faz sentido algum em termos científicos. Então, a desinformação, o que ela vai fazer? Ela vai se apropriar dessas redes políticas, vai circular ali, vai extremizar esse grupo, vai tornar a discussão sobre saúde pública uma discussão política e vai filtrar esse grupo, vai filtrar esse conteúdo filtra, não deixa entrar fact-checking, não deixa entrar conteúdo que desminta essa história. Então, as pessoas vão ficando cada vez mais crentes nesse discurso. Gente, assim, é um bombardeio, tá? É uma câmara de eco fortíssima. A gente teria vários níveis aí. Não é que as pessoas nunca tenham contato com o conteúdo que desmente, mas esse conteúdo não circula, porque a pessoa não passa adiante. Ele chega nela e a pessoa diz, isso aqui é um discurso que é bobagem, eu já recebi no WhatsApp coisa muito mais importante, tá? E não repassam. Bom, esse aqui é um gráfico que a gente está trabalhando agora, especificamente, que é a circulação de links no Twitter, que é uma coisa que está dando um trabalho louco. E o que a gente tem visto quando a gente fala da circulação de links? Então, aqui vocês estão vendo esse desenhozinho aqui, o que ele representa? Cada bolinha vermelha é uma conta do Twitter. Cada bolinha azul é um site, um link para um conteúdo que citou hidroxicloroquina e citou coronavírus ou Covid, tá? Então, é um gráfico específico do Twitter, tá? Mas a gente está olhando para o WhatsApp, para o Facebook também. Toda vez que a gente plota esses discursos, vocês vão ver que eles têm sempre um grupinho super junto lá, parece um bolão de coisas de um lado e um bolão de coisas do outro. É isso que a gente está chamando de polarização, certo? Aonde está o grupo lá em cima é aonde os links azuis circulam. E os links azuis que estão no grupo de baixo, eles não chegam no grupo de cima. Eles não circulam lá. No grupo de cima, eu tenho principalmente conteúdo enganoso. Certo? Links para conteúdo enganoso, conteúdo que desmente, não é tanto teoria da conspiração porque era Twitter. O Twitter tem muito mais conteúdo enganoso do que conteúdo fabricado, tá? E tem muito mais ação de influenciadores, que são autoridades de verdade, que vão legitimar essa desinformação. Então, e isso se baseia nesse espaço de polarização. As bolinhas que vocês veem ali no meio, que parece que juntam os dois gráficos, na verdade são, na sua grande maioria, bots que ficam replicando tudo que é conteúdo que cita de alguma maneira coronavírus ou coisa assim. No grupo de cima, as principais nós que eu tenho ali de conteúdo são nós informativos, tá? Nós que vão pregar a cloroquina como cura. E no grupo de baixo, eu tenho fact-checking, eu tenho veículos informativos que vão trazer pesquisa científica, que vão trazer, enfim, outros tipos de conteúdo, e vejam como eles não circulam juntos, eles circulam separados. No WhatsApp, o que a gente está observando? Que principalmente eu tenho muito call to action, muita conspiração, certo? Muita opinião de especialista, tipo aquele áudio que a gente recebe que diz, oi, eu sou o fulano de tal, sou médico, estou aqui neste hospital dizendo que não tem ninguém internado aqui. Só que qualquer pessoa pode ter gravado esse áudio, certo? Mas as pessoas recebem e dão crédito. E no Facebook a gente está vendo que tem um certo alinhamento com o discurso religioso, tá? Então, tem um alinhamento com o discurso político, mas também tem um alinhamento muito forte com o discurso religioso. Então, já concluindo meu tempo, eu queria trazer algumas questões aí que eu acho que são importantes. Então, principalmente esse alinhamento, né, da polarização das câmaras de eco com a discussão da pandemia e os efeitos que isso tem, né, na participação das pessoas ou não, desde usar máscara até acreditar que a cloroquina vai curar. Se eu tomar cloroquina, eu posso sair na rua todo dia, que tá beleza, nada vai acontecer. Bom, desculpem aí, eu tô no limitezinho do meu tempo, mas é isso, agradeço e muito obrigada. Nós que agradecemos, Raquel, muito obrigada, e eu vou passar agora diretamente a palavra para o professor Wilson Gomes. Ok, bom dia, é um prazer estar aqui. Primeiro queria cumprimentar a Raquel, acho que ainda não tínhamos nos encontrado por aí, mas já encontrei enormemente a sua bibliografia, a sua reputação, é um prazer estar aqui. Agradecer ao amigo, colega Rüdiger pelo convite.
Já marcamos, desmarcamos, a pandemia nos impediu de fazer esse encontro presencialmente uma vez, e quase nos impede novamente, porque tive febre a noite passada, fiquei preocupado com isso. Mas, enfim, prazer, Rüdiger, estar aqui na sua casa, ainda que seja na sua casa digital. E Tati, muito obrigado. Tati é a grande especialista brasileira de fake news. Prazer estar aqui. Então, uma mesa aí de altíssimo nível, tá? Como somos muitos e o tempo é pouco e o assunto é também bastante amplo, então eu fiz também um recorte, como a Raquel, ainda tentando ficar nesses temas que são os temas que estão nos mobilizando mais, mas eu resolvi falar um pouquinho sobre aquilo que hoje a gente está chamando de orquestração de comportamentos antidemocráticos online, e não apenas de fake news, né? Não só porque eu estou cansado de falar de fake news em todo lugar, eu falo de fake news, virei um fake newsólogo aí, ambulante, mas é também porque tem outras coisas além de fake news que é importante serem pensadas, porque isso dá o contexto real daquela situação que é a situação da política hoje, né? E é isso pouco está impressionando todo mundo. Então, mais do que fake news é um tipo de uma família mais complexa, e essa família inclui aqueles chamados comportamentos, que vou chamar genericamente, um pouco para plagiar o título da CPI lá do Alexandre, comportamentos antidemocráticos online. Tem uma série de comportamentos que têm em comum isso, né? Depois vamos ver o que significa concretamente esse seu antidemocrático. Mas não só, mas vou incluir uma terceira propriedade aqui, que é a ideia da orquestração, né? A ideia de que às vezes a gente tem a impressão que fake news nasce espontânea, como cogumelo no banhado aí, portanto, por acaso, que fake news é um caso lá da tiazinha desocupada, ou do nerdzinho lá no 4chan que resolve parar. Não, eu acho que esse não é o que causa grandes danos. O que causa grandes danos e preocupa todo mundo neste momento são os comportamentos orquestrados, tanto planejados, frequentemente financiados, né, com metas digitais e metas offline, né, com assuntos políticos e tal. Isso que eu acho que é importante. Então, é muito importante colocar a fake news nesse conjunto. Então, tem, naturalmente, fake news, faz parte dessa família. Eu não adoto o termo desinformação, a bibliografia em geral, internacional, não adota, mais ou menos, é um 8-2 em geral, a preferência por fake news versus desinformação, mas a razão, eu acho que é basicamente uma, assim. Primeiro porque fake news, o simples fato de ser uma expressão inglesa, que foi isso que disseminou pelo mundo, dá a entender que é um fenômeno de internet, portanto é um fenômeno digital. Desinformação não, é um fenômeno geral que, portanto, pode acontecer em qualquer lugar. Segundo, desinformação, no sentido que usamos aqui como o sinônimo de fake news, ele é muito mais natural na língua inglesa, não em português. Em português, quando dizemos que alguém está desinformado, significa que ele não está recebendo o suprimento de informações. Eu tenho costumado fazer essa contraposição. Quando o presidente resolve dizer que as informações sobre a Covid não serão mais divulgadas, ele está fechando o fluxo de informação e produzindo desinformação. O sujeito está desinformado. Zero informação. A informação sobre o que ele necessitaria não chega a ele. A partir disso aí, ele produz uma outra coisa que em inglês chama de misinformation, né? Você gera confusão. Você pega dados parciais, você falsifica, você bota teoria da conspiração, você faz o que você quiser a partir disso aí. A desinformação seria, portanto, uma condição para isso, né? Você não entrega a informação correta, né? O que vem depois disso aí Então, o sujeito que recebe a fake news, a informação falsa em geral, ou teoria da conspiração, ele não é um desinformado, ele é um mal informado, né? Então, é muito mais um caso de mal informação do que um caso de ausência de informação. Eu gosto de preservar essa distinção, porque eu acho que ela é importante, embora tudo isso se faça ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, como nós dizemos. Então tá, mas tem outras coisas que são ligadas a fake news. A gente presta atenção no problema do elemento cognitivo, né, a produção de misinformation, mas às vezes não presta atenção outros comportamentos de assédio, por exemplo, né? O assédio que se faz também de maneira orquestrada. O assédio pode ser contra tudo, contra adversários, contra inimigos, contra jornalistas que simplesmente por divulgar informação de que nós não gostamos, etc. Então, assediar, publicar informações que incomodam, que importunem as pessoas é fundamental, faz parte dos processos. Linchamento é um tipo de assédio, de importunação, mas é uma forma também de destruição da reputação das pessoas, né, do bom nome, da fama. E aí, linchamento tem outras coisas. Agora está na moda falar de cancelamentos também, né?
a direita lincha, a esquerda cancela. Embora a direita também cancele, né? Os bolsonaristas cancelaram o Moro faz pouco tempo, né? Cancelaram o Joyce, que é mais ou menos não gostamos mais de você, né? Você não presta, você não é uma pessoa confiável, vamos cancelar você da nossa vida, que é uma forma de punição, em geral, de pessoas famosas, né? Eu posso ser linchado, Rüdiger, que é uma pessoa famosa, pode ser cancelado. Então, essa é a diferença básica entre esses dois tipos de pessoa. Os ataques coordenados de toda maneira, né? Pode incluir aqui exposição da vida privada. Tem vários tipos de exposição da vida privada. Tem uma exposição da vida privada que é de direita, que consiste basicamente em você pegar dados da mãe ou dos filhos do jornalista de que você não gosta e divulgar. Endereço, número de telefone, etc., né? Ou você de divulgar os dados de um ministro de que você não gosta. A outra coisa é aquilo que a esquerda faz, que é dar uma exposição a uma pessoa, pegar um dado, provavelmente uma conduta inadequada de alguém, etc., para expô-la e eliminá-la da rede, né? Então, fulano levou mais uma exposição, to expose. Então, dessas coisas mais complicadas de se fazer hoje, que é terrível. Ameaças, teorias da conspiração. Tentei fazer um levantamento sobre teorias da conspiração. A bibliografia é gigantesca sobre teorias da conspiração. Teorias da conspiração, obviamente, não foram inventadas nesse momento digital, mas eles têm uma forma digital, fácil circulação, etc. Em geral, você pega uma teoria da conspiração e, sob o fundo da teoria da conspiração, se produz uma fake news. Os fake news ganham sentido no fundo de uma conspiração, por exemplo, né, que é um acorde de fazer. Incitação à violência política, são todas as formas de ser. Então, eu diria assim, nesse momento, uma das coisas características dos ambientes digitais, do uso político e antidemocrático, existe também o uso democrático, obviamente, dos ambientes digitais, consiste em fazer essa orquestração de comportamentos antidemocráticos online, que envolve uma gama muito grande de ações, né? Às vezes, o sujeito é mais de direita e de esquerda, só vê o do outro lado. Na verdade, é um conjunto muito grande de ações coordenadas, né, algumas mais ou menos orgânicas, outras claramente financiadas, outras tão financiadas a ponto de ter que contatar com o comportamento automatizado, com os bots e outras formas de automatização desse comportamento, e que são típicas desse momento digital, né? Aqui. Esses comportamentos, a primeira pergunta que se faz, são causados pelos ambientes digitais, que a gente agora gosta de colocar tudo na conta dos ambientes digitais, né? Como se a maldade política fosse uma invenção da internet ou dos grupos do WhatsApp. Não são comportamentos apenas de ambientes digitais. Alguns desses comportamentos são típicos de ambientes digitais, mas são muito praticados nesses ambientes. Na verdade, o que nós temos que é muito característico é o seguinte, é o fato de termos ambientes digitais. Essa é a diferença. A ideia de ter ambientes sociais é uma ideia antiga em comunicação política, né? Os autores lá, o Barrison, aquela turma da Universidade de Columbia Lazarsfeld já tinha mapeado a importância na comunicação política de ambientes sociais, né? Grupos de referência que eles chamavam famílias, etc. Né? Grupos de diferença física, e que diziam que isso era muito importante para a distribuição da opinião. Inclusive, falavam do fluxo de opinião de dois tempos, porque passava por livros de opinião que faziam parte desses ambientes. Esses ambientes eram decisivos para o espalhamento. Bom, o que não tinha na época do Lazarsfeld que tem agora são os ambientes digitais, a possibilidade de você criar um ambiente com pessoas que você não convive, não são seus amigos de escola, não são sua família, não é a igreja, né, não é nada disso, é um conjunto de pessoas que você escolheu por afinidades eletivas, né, dentre os quais você construir uma rede, em primeiro lugar. Essa rede pode ser tão homogênea que se torna uma bolha, né, e em vez de ser simplesmente um lugar de circulação de informação, pode ser um lugar que circula identidade. Você se identifica. É mais do que simplesmente o fato de você estar aprendendo alguma coisa com alguém ou ter afinidade eletiva com alguma posição política da pessoa. É uma posição existencial. Você existencialmente se coloca naquele grupo como parte daquilo. Fundamentalmente, dali vem a sua identidade. Então, uma parte dessas orquestrações são orquestrações identitárias. O bolsonarismo é um identitarismo. Ele tem todas as características dos movimentos identitários e foi copiado dos movimentos identitários de esquerda. O Olavo de Carvalho é certamente um gramsciano de direita, né? Ele montou a partir disso aí. Então, esses ambientes digitais produzem isso. Você pode criar ambientes digitais que facilitam isso. Então, um sujeito que é racista lá em Camaquã pode encontrar um outro sujeito lá na família, não encontra, mas ele vai encontrar online um conjunto de outros sujeitos extremamente racistas, por exemplo. Ele pode fazer uma relação e formar uma comunidade. Então, tem isso. Então, a orquestração é, em grande parte, identitária, mas ela também
planejada. Então, a coisa mais interessante da ideia do gabinete de ódio, eu acho que foi a melhor coisa que nós ganhamos da CPMI, das fake news, foi o nome. Nomes são fundamentais, porque antes das coisas terem nome, a gente não sabe lidar com elas, né? Como cultura do cancelamento. Agora que tem o nome cultura do cancelamento, agora a gente pode lidar com o fenômeno. O gabinete do ódio foi um ótimo nome, porque nesse sentido diz o que é o troço. Se trata de um conjunto articulado, planejado, financiado, né, com pessoas cumprindo funções diferentes nesse papel, nesse processo, cuja função é fazer todos esses comportamentos que eu descrevi aqui para vocês. Um a um, todos os comportamentos são praticados. Desde o uso de automatização, de inteligência artificial, de outras formas desse tipo, para produzir climas de opinião, até a detratação dos inimigos e a demonização dos adversários. Tá? E aí, nesse caso, esse processo se torna uma parte daquilo que chama de arte da guerra. Né? Na arte da guerra, dá mais ou menos 2 padrões de estratégia. Tem uma estratégia direta, o sujeito vai lá e destrói o inimigo, né? Mas no caso da arte da guerra da política, a estratégia é indireta. Uma manobra, se usa uma manobra diversiva. Em geral, consiste em tornar o inimigo vulnerável, né, despistar, mais ou menos, com táticas diversivas, em induzir as forças inimigas a se concentrarem num ponto, quando na verdade você está querendo atacar outro, etc. Ou você vai prejudicar a capacidade do inimigo, né, dentro do próprio sistema diversivo. Aí você pode mentir sobre ele, você pode inventar sobre ele, você pode distorcer fatos sobre eles, etc, etc. Então, é um pouco aquilo que acontece hoje. Quer dizer, de fato, é uma arte da guerra digital realizada de maneira organizada, menos espontânea do que a gente pensa, tá? Mas com base. Sobretudo, isso é importante. A esquerda gosta de pensar que a direita não tem base social. A direita tem uma base social extrema e uma base social digital. Ela é muito mais digitalizada na sua base do que a esquerda, e muito mais articulada e com muito mais capilaridade e capacidade de apontar votos, apontar direções, indicar coisas que nós queremos, etc., e de identificar, de criar identificação. Só para terminar, quer dizer, eu queria citar um autor de 1927, que eu gosto muito, tem um livro que eu acho que é muito importante. Eu já pensei em escrever uma atualização desse livro para os ambientes digitais, que é o livro de propaganda, técnica da propaganda na Guerra Mundial, do Harold Lasswell, né, que é muito interessante. Lasswell diz que tem mais ou menos 4 coisas que são objetivos estratégicos da propaganda. Propaganda é o nome que ele dava para isso, né? Formas articuladas, planejadas de entregar uma mensagem, e que também não tinha escrúpulo. Pode ser uma mensagem verdadeira, mas também pode ser através de mentira, de falsificações, de enganos, de todas as coisas. Então, primeira coisa, mobilizar o ódio contra o inimigo. Segunda coisa, preservar a amizade dos aliados. Terceira coisa, preservar a amizade e, se possível, obter a cooperação dos neutros. E a quarta coisa é desmoralizar o inimigo. Eu acho que essas são as 4, na verdade, as 4 ações que se praticam neste ambiente das atividades coordenadas aí, voltadas para atacar o antidemocrático. Primeiro é isso, mobilizar o ódio do inimigo, significa satanizar o inimigo. Satanizar o inimigo se faz com vários recursos. Representar um inimigo como um obstáculo à realização dos nossos ideais e nossos sonhos. Você representa o inimigo como alguém satânico, alguém que viola todos os padrões morais, daí o kit gay são instrumentos fundamentais para isso. E você, como inimigo do país, ou da sua autoestima, ou do seu grupo específico, ou dos seus interesses. E você vai mantendo o ódio. É muito importante manter o ódio. A manutenção do ódio depende de complementar as representações diretas desse inimigo ameaçador, obstrutivo e satânico, que você vai repetindo o modo, ele precisa ser derrotado, você é um instrumento para derrotá-lo, etc. Tudo isso já tinha sido descrito pelo Lasswell. Você faz outras coisas, você tenta preservar as relações de amizade com os aliados, que significa manter o grupo unido. Bolsonaro fala para o grupo dele, né? Sempre falou para esse grupo. Essa é uma forma essencial, você precisa manter o ânimo da tropa, matilha, digital, alcateia, vocês escolhem o nome que queiram, mas é mais ou menos isso. Você tem que manter, para isso precisa ter uma ideia de que é uma guerra santa, justa, superior moralmente, né? E as pessoas precisam consentir com os objetivos da guerra pelos quais estão lutando. Isso é fundamental. O terceiro é que você precisa ganhar a amizade de quem está neutro. É preciso falar com os neutros, levar esse neutro a identificar a derrota do inimigo
o PT, ou a Suprema Corte, ou o jornalismo, com os seus próprios interesses. É importante para nós, mas é importante para vocês também, porque nós vamos desmascarar, nós vamos exibir, não vamos mostrar todas essas coisas aí. E, por fim, o último ponto é a desmoralização do inimigo, que consiste basicamente em espalhar o desânimo e instigar o derrotismo, né? Vocês não vão ganhar mesmo isso, está derrotado, o PT é mais odiado do mundo, né? A esquerda não se sustenta, né? O movimento feminista não faz mais nenhum sentido e tal, é isso. E vocês vendo, vocês fazem tudo o que querem contra a gente, isso não obstante a popularidade do mito só cresce, que é o resultado das manchetes de hoje do jornal, né? Isso é uma forma vai ser usado enormemente para instilar espalhar o desânimo e instigar o derrotismo. Então, eu acho que Lessual e a sua arte da guerra lá, ele explica muito bem esses comportamentos antidemocráticos, a orquestração de comportamentos antidemocráticos online, que eu fiz aqui para vocês um esboço aí no tempo que eu tinha. Desculpa por ter passado do tempo, Tatiana. Muito bom. Obrigada, Wilson. Então, passo a palavra agora para o professor Marco Aurélio. Bom, eu queria, enfim, em primeiro lugar aqui, enfim, agradecer a professora Raquel e o professor Wilson pela presença aqui nesse nosso evento, né? A gente está tentando fazer uma série bastante qualificada de discussões pela web, né? A gente fez uma vez passada com a Ian Brenner, foi bem interessante, o pessoal do Eurasia deu uma contribuição boa, o Chris, não sei se está nos assistindo, mas foi bastante importante, é uma parceria que a gente quer continuar. E agora a gente tem esses 2 centros de excelência, com 2 professores proeminentes do campo, e que extremamente nos honram e abrilhantam aí essa nossa iniciativa, né? O professor Wilson, enfim, em especial, nós estivemos juntos aí na Alemanha ano passado, né? E foi até um grupo muito bom. Eu até vou fazer aqui uma menção pública, né? A Luciana do Goethe, a Beatriz da STF, a Débora do TS e o Maurício da Lupa, né? Que são pessoas muito queridas e acabou sendo, foi uma oferta, assim, na verdade, muito generosa do governo alemão, né? E nós pudemos ter uma série de encontros e conversas lá sobre justamente esse tema, que é um tema que está preocupando a todo mundo, né? E foi bastante enriquecedor em termos assim conceituais, mas principalmente em termos pessoais, assim, eu, enfim, tenho um apreço muito grande hoje por todas as pessoas que estiveram naquela viagem, em especial o professor Wilson, que tem sido muito generoso conosco, inclusive cedendo alguns dos seus doutores agora, né, para trabalharem conosco e nos ajudarem no projeto que a gente está desenvolvendo na Fundação de criar uma escola de comunicação, uma coisa que falta para a Fundação ainda, e é que a gente tem esperança que seja um elemento para contribuir para o debate do campo. Professora Raquel, queria lhe agradecer muito também, achei a sua exposição excelente, professor Wilson também. Enfim, então eu vou tentar ser assim, breve e objetivo, e, dentro do possível, um pouco provocativo, não dos meus colegas, mas da agenda temática, né? Eu acho assim, se a gente olhar o jogo político no Brasil até 2013, ele foi um jogo assim meio... Parecia um jogo assim meio combinado, ele chegou quase a ser chato. É claro que a disputa política sempre é tensionada, né? Enfim, a última eleição, por exemplo, da Dilma contra a Aécio, etc., foi aquela coisa tensa e tal, mas, na verdade, o que a gente via repetidamente, né, é uma disputa entre a esquerda e um centro. E a direita acoplada a esse centro de uma forma subsidiária, né, sem botar a cabeça para fora e vivendo ali. É mais ou menos como se você estivesse num cavalo, que você já conhece ele há um tempão, né, e você sabe que ele é meio pangaré, então ele anda devagar, ele para no pasto e tal, você fica lá em cima dele e vê aquela paisagem maravilhosa, e um determinado dia, sabe-se lá por quê, o bicho resolve dar uma disparada e sair galopando violentamente, você tem que se segurar para não cair, e está quase caindo e tal. Então, 2013, acho que foi um recorte muito, muito drástico e muito preciso, né, com as jornadas, que gerou essa explosão. Desde então, a gente vem acompanhando nas redes sociais o processo político. E a nossa escolha pelas redes foi uma escolha fundamentalmente por causa do tempo. O tempo teve uma compressão. A gente vive um momento histórico de compressão brutal do tempo, né? E os métodos canônicos de pesquisa social, que eu acho válidos, e eu
ainda gosto de usar, enfim, né, os surveys, os grupos de foco, etc., mas a necessidade de usar as redes para a gente acompanhar em tempo real o fenômeno que se dava em tempo real ficou cada vez mais necessário e, obviamente, toda uma metodologia foi criada para dar robustez, evitar erros de viés, etc., nas escolhas das chaves, dos filtros analíticos e tudo mais. Enfim, isso é uma discussão que não cabe aqui, mas que ela é importante só como referência, porque o nosso campo e a forma que a gente está lidando com os dados, eles têm bastante consistência quando é feito por centros sérios. Hoje em dia a gente vê nas esquinas o pessoal fazendo análise de redes e falando qualquer bobagem, sem ter critério algum, e a gente sabe onde é que isso dá. Mas, no nosso caso aqui, não, a gente tem uma preocupação metodológica, epistêmica forte, e a gente procura manter isso e fortalecer isso. E isso nos dá uma luz interessante sobre o processo. E esse processo é um processo que, na minha opinião, ele aponta uma coisa interessante, que é o fato da esquerda ter subestimado tanto a direita. A esquerda subestimou a direita não só em termos da organização dessa direita, na apropriação desses instrumentos, na construção do seu discurso, principalmente na organização da sua militância, né, com uma identidade muito clara. Eu acho que a ideia, por exemplo, do Jair Bolsonaro em sair candidato, a despeito das chances na época que ele teria, que eram aparentemente baixas, né, pela suposta falta de recursos, etc., etc. E, no entanto, mesmo assim, ele entendeu que indo para a rua era a única forma dele construir um campo ou dar expressão identitária, digamos, pública para esse campo que existia, mas não tinha uma liderança clara, né? Então, a esquerda subestimou, ela continuou pensando no centro como seu grande inimigo, digamos assim, né? E teve uma outra, e subestimou de uma forma ainda pior, no meu entender, que ela subestimou a cultura da direita dentro do país. O país ainda é muito marcado por uma expressão, digamos assim, reacionária, bastante contundente, né, e polêmica, mas que não de todo ela poderia ser criticada, porque ela tem um nexo profundo com a própria cultura do país. Então, estabelecer os contornos dentro de uma visão de mundo muito específica do que seria o Brasil e desconsiderar o resto do Brasil, né, nas suas contradições, nas suas idiosincrasias, né, nas suas questões, na crítica aos excessos, enfim, foi um erro, no meu entender, brutal. E essas coisas foram bem transplantadas para as redes. E construíram um campo em que as pessoas, pelas redes, se sentiram menos intimidadas e com possibilidade de saírem, digamos assim, saírem do armário, né, e se identificarem como pessoas de direita, organizadamente de direita, a favor de políticas de direita, né, fossem elas contraditórias ou não, fossem elas num espectro radical, digamos assim, mais absurdo do terraplanismo, etc., mas também políticas de direita, digamos assim, mais pé no chão, né, e com certo namoro com o liberalismo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, a gente tem um espectro muito grande que desmontou esse centro, desacoplou desse centro um grupo importante de pessoas, né, e esse centro, que foi o que mais errou na última eleição presidencial, desconsiderou completamente a importância das redes, né? A esquerda foi incompetente no uso das redes, mas o centro focou toda a sua força na televisão, né? Isso, na época, pelo menos no nosso caso, enfim, a gente alertava muito que não ia. Eu me lembro numa entrevista que eu dei para a Veja, 2 anos antes da eleição, eu disse exatamente isso. Falei: olha, a próxima eleição vai ser uma eleição que as redes vão ter um papel fundamental e tal. E mesmo assim, o centro político, com todo o dinheiro que tinha, com toda a articulação que tinha, com todo o tempo, televisão e recursos que tinha, desconsiderou as redes, né? E a direita foi exatamente por ali, e não me parece que vá as próximas eleições, não só essas agora, mas principalmente as eleições presidenciais, vão por um outro caminho. É por ali que vão, e cada vez mais forte. Não é à toa que o fundo eleitoral que foi aprovado, ele prevê o uso de recursos públicos para as redes sociais. Eu vou chegar lá, é um dos pontos que eu quero falar. Então, dito esse pequeno preâmbulo, né, eu vou falar basicamente 3 pontos. Eu quero fazer uma análise da política muito rápida. Depois eu quero falar sobre
uma questão que me incomodou profundamente nesse processo que a gente tem vivido de pandemia, em especial, que é a questão da educação, e como ela está sendo tratada e percebida pelos atores políticos, todos eles, né? E, por final, eu queria falar um pouquinho sobre o PL 2630, né, que é a lei de fake news, e das consequências da monetização das eleições digitais. Eu acho que isso é um tema importante, então eu vou falar um pouco sobre cada coisa dessas aí. Bom, em relação à questão da política, né, a gente saiu de uma situação bipolar, que foi, na verdade, o esmagamento do centro político nas redes, né, foi absolutamente esmagado durante a eleição nas redes. E essa era uma situação extremamente cômoda para essa direita, porque ela conseguiu ter uma contraposição, digamos assim, tem um barulho aqui por causa do vento, aqui, que é um negócio horrível. Mas uma contraposição fácil para ela, que era uma esquerda desarticulada e, naquele momento, bastante desacreditada por todo o processo político de impeachment que houve, né? Então, em cima disso, ela incidiu. Então, para ela, foi, digamos assim, o inimigo perfeito naquele momento, né? E ela usando as redes com muito mais eficacidade. Esse é um ponto importante. E a gente tem um trânsito durante 2019, isso continua, e a gente vê essa direita tendo galvanizado uma parte significativa do centro e sobrevivido com esse durante 2019 todo, principalmente durante a reforma que houve, né? E quando a gente adentra agora esse ano, ela pega de cheio a pandemia. A pandemia muda o quadro político, e principalmente a gente vê isso nas redes, descolando uma parte do centro que tinha ido para a direita para se reagrupar mais ao centro, mais em crítica ao governo, mais em contraposição à estrutura de comando do país, digamos assim, ainda não aliada à direita, mas taticamente à esquerda, mas taticamente mais próxima, né? Então a gente vê uma situação em que essa direita ela dá uma encolhida, ela dá uma comprimida para em torno de 20% das redes, 17% das redes, né? E ainda assim ela tem uma defecção com o moço ainda. E, apesar disso, ela sobrevive, ela se mantém muito, muito vigorosa na sua capacidade de tematicamente incidir, ainda que ela não tenha um todo, mas ela consegue incidir pontualmente como uma acupuntura, digamos assim, política, temática nas redes, né? E a gente percebe que a esquerda não consegue ainda entender esse fenômeno, né? E a direita ganha espaço, mas ela não ganha espaço porque ela opera bem as redes. Ela ganha espaço porque ela constrói uma pauta, principalmente no Congresso, que dá para ela um volume maior, né? Mas ela ainda ela é meio disforme. Mas a gente saiu de uma situação bipolar para uma situação pelo menos tripolar ou até mais. O governo, então, passa agora a fazer uma mudança. O que a gente está assistindo hoje, por exemplo, é um cavalo de pau, no meu entender, assim, bastante pragmático, porque vai se gastar muito mais, né, vai se investir muito mais, né, apesar de todo o desgaste do negacionismo da pandemia, se compreendeu que, de alguma forma, tinha que se atuar em cima disso, em termos objetivos. Então, os auxílios, etc., que eram necessários, eles estão sendo, digamos assim, fortalecidos, né? E isso, obviamente, vai dar repercussão no quadro e no cenário que a gente está vendo, né? O governo tenta recompor um pouco o centro e o discurso das redes começa a ficar um pouco mais mitigado. A gente vai percebendo. Então, tem uma engenharia muito bem organizada entre a ação política e a ação de difusão das mensagens pelos meios de comunicação digital. Eu acho isso muito importante, porque isso mostra uma organização ímpar que os outros campos não têm ainda. Eu vou passar para o segundo ponto. Eu acho que a pandemia ela explicita um problema seríssimo do Brasil. O Brasil é um país chovendo molhado, e dizer mais do que todo mundo já sabe, que é extremamente desigual, mas ele traz à carne viva
o problema do acesso digital, principalmente para os jovens, para a educação. A diferença é brutal e absoluta entre os estudantes do setor da escola, do ensino privado, do ensino público, né? Em todos os níveis, desde o nível mais fundamental, o nível, enfim, superior, a gente tem uma defasagem muito grande. Isso explicita uma ausência de política nesse campo, né? Não teve resposta para isso até agora, né? Isso, para mim, é dramático, isso é grave, porque uma parte continua avançando e estudando, ainda que tenha algumas dificuldades, enfim, que são metodológicas, etc., mas do ensino, enfim, mas tem avançado e uma parte simplesmente estagnou, né? E essa parte que está avançando, ela não está culturalmente compromissada mais com um país que eles vêm se desmontando. Uma parte significativa desses jovens provavelmente quer ir para fora, né? E os que ficarem aqui vão reproduzir o que a gente já tem, né? E essa é uma questão, para mim, central e dramática. No entanto, o que a gente vê é que isso não é tocado de forma central. A gente não tem isso não está na ponta da nossa agenda junto com a questão do coronavírus, né, do combate à pandemia. Né, a questão da educação deveria ser central. E, no entanto, ela não está. Né, a gente vê isso, eu digo, em termos federalistas, né, mesmo nos municípios, por exemplo. Qual é a política que os municípios têm? A gente vai ter uma eleição municipal esse ano. Vocês viram algum candidato a prefeito falando sobre essa questão de forma enfática? Nenhum. Nem os prefeitos que estão indo para a reeleição, nem aqueles que vão se opor e vão concorrer. Você não vê a educação como um eixo central da discussão hoje, junto com a questão do vírus. Né? Então, simplesmente passa ao largo a questão mais importante de indução a um processo de mudança que poderia ocorrer geracionalmente no país e que vai nos atrasar demais. O que a gente vê, ao contrário, é a preocupação de políticas assistencialistas, políticas negacionistas, né, em todos os níveis, ok? Em todos os níveis. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê isso com clareza, né, uma liberação, digamos assim, dos espaços públicos de uma forma meio assodada, para dizer o mínimo, né, com recursos assim, até patéticos, digamos assim, do poder público aqui, querer mapear quadradinhos na praia e por um app e vir até peça enfim, de pândegas feita pelo Adnet e tal, com muito brilhantismo. Então, a gente vê isso. Né? Então, existe um problema no Brasil de compreensão do que a gente está vivendo no mundo em que a informação é absolutamente o eixo central de mudanças dos processos sociais. Então, isso é absolutamente não visto pela nossa elite política, ela não entende isso ainda, e isso me leva ao terceiro ponto, que é a lei de fake news, que é uma lei que tem problemas muito sérios, né? Problemas que é uma lei que foi meio assodada, deveria ter sido melhor discutida, não que ela não seja importante, eu acho que ela é importante, eu acho que tem que ter algum tipo de regulação, sim, eu acho que tem que ter um entendimento muito melhor da utilização sobre isso, não compro a ideia de liberdade 100% nas redes, porque tem um limite da tolerância ao intolerante, está no Popper, está no Rawls, e aí a gente pode fazer toda uma discussão sobre a ética disso e sobre a questão da liberdade de pensamento, né? E eu acho que a liberdade tem que ser preservada, mas dizer qualquer coisa não é exatamente liberdade de pensamento, é jogar até contra a possibilidade de haver a liberdade de pensamento, então tem que ter alguma regulação, mas não essa exatamente como está aí, que deveria ser melhor discutido. Espero que a Câmara faça essa discussão. No entanto, é curioso porque, por exemplo, quando a gente fala dos recursos públicos para a campanha pública dos candidatos, né, está incluído lá, por exemplo, a utilização de recursos públicos para impulsionamento. Mas isso não está regulado lá. Como é que esse impulsionamento deveria se dar? Então, a lei de fake news deveria também tocar isso, e a gente vê que aí o sistema político dá uma brecada nessa discussão. Né? Então, você não pode falar muito mal sobre mim, você não pode falar tudo sobre mim, mas o dinheiro público, eu não vou discutir a campanha, como é que eu vou usar, quando deveria usar. E isso poderia ser utilizado. Né? Então, uma proposta que a gente tem trabalhado, por exemplo, que a gente tem feito uma reflexão, seria em cima, por exemplo, da vinculação por blockchain do dinheiro público para as campanhas
vinculado à questão relacionado à questão do impulsionamento e da campanha digital. Isso seria uma coisa importante, porque você poderia seguir o dinheiro e entender como é que ele foi feito, como é que ele foi utilizado, né, e se isso aí teve algum propósito de desvirtuar todo o ambiente, o ecossistema de transações de informação, né, de circulação de informações durante as eleições. Porque seria um absurdo a gente imaginar que o Tesouro Nacional financiasse o descrédito da própria democracia no âmbito digital. E isso não está tocado, né? A gente vê, por exemplo, na PL, por exemplo, ninguém fala sobre isso, né? Então, eu acho que é uma agenda muito ampla e é uma agenda que nós, culturalmente, estamos de forma hipossuficiente compreendendo essa realidade, né? E isso vai custar muito caro ao Brasil, porque vai nos fazer andar em círculos dentro de uma agenda de políticas públicas muito ultrapassada, mas que ela se reforça pelo uso de métodos novos de convencimento desses temas ultrapassados. Então, a gente tem uma modernidade acoplada a um discurso do antigo. E é difícil o país avançar nesse contexto. Então, eu só coloquei esses pontos para a gente fazer uma discussão. São coisas que eu, enfim, tenho feito uma reflexão, mas eu, enfim, gostaria muito mais de ouvir os colegas do que eu falar nesse aspecto. Obrigado. Muito bom, muito obrigada, Marco. Então, vamos passar agora, temos tempo, né, para o debate, inclusive temos já várias perguntas aqui, mas eu quero levantar a bola da discussão para aproveitar, na verdade, o ponto de convergência dos nossos convidados, né, que é os estudos de mídias sociais. Então, assim, o professor Wilson e Raquel, embora partam de perspectivas distintas, um da comunicação política, outro da área de cibercultura, né, da cultura digital, tem observado esses processos políticos comunicacionais, essas interações sociais, desde o começo dos anos 2000, né, então passamos aí por uma série de marcos nos estudos de mídias sociais, teve a eleição de Obama, teve a Occupy Wall Street, teve a Primavera Árabe, né, então tudo isso fundou o campo de estudo, né? E agora a gente se depara com esses contrafluxos de discursos perigosos e antidemocráticos e ações orquestradas. Mas eu queria que vocês comentassem e recuperassem um pouco e, na verdade, explicassem a importância dessa ideia de rede social e agora, né, de mídias sociais nesse contexto de plataformização dessas redes, né? Então, assim, recuperando um pouco a trajetória de vocês e os estudos na área, como vocês veem essa evolução e essa fragmentação de redes sociais em plataformas públicas, em plataformas privadas, como isso tem se tornado mais complexo, inclusive para o entendimento desses fenômenos que importam hoje, e como isso impacta, na verdade, o fluxo informativo, essa fragmentação das redes, né, e de redes digitais tem impactado o fluxo informativo e tem gerado esses paradoxos, né, de muita participação política de um lado e de muito conteúdo malicioso e discursos perigosos de outro. Fiquem à vontade. Levantei a bola, então... Não sei, Wilson, não sei se tu queres começar, se eu começo, a gente sempre fica se olhando, todo mundo rindo na live, ninguém sabe, né? Tá, e aí? Eu vou tentar, então, falar de uma maneira bem pontual. Então, assim, com relação a essa ideia de rede social, mídia social e o conceito de plataformização. Então, eu defendo isso há bastante tempo. Para mim, rede social é uma coisa que não é Facebook, certo? Rede social é um conceito bastante anterior, que tem a ver com uma maneira de a gente ver os agrupamentos sociais. E eu entendo que popularmente a gente usa rede social para isso, também uso às vezes, mas eu acho que o Facebook, ele traduz e dá, digamos,
superpoderes para redes sociais que eu tinha antes. Então, eu tenho um outro tipo de rede que está representada ali, que não é minha rede social do dia a dia. Não são as pessoas que eu convivo no dia a dia que estão no meu Facebook. Tem gente que eu não falo mais há 10 mil anos. Às vezes eu estou olhando lá no meu Facebook e aparece gente que eu não sei o que é essa pessoa. Então, pessoas que eu não manteria um laço social, certo? Mas que através da ferramenta eu mantenho. Então, a plataforma é o Facebook, tá? Para mim, o que eu consideraria? A plataforma é o Facebook, a rede social é aquela tradução do agrupamento humano que está no Facebook, e a mídia social, o que ela é? Ela é um fenômeno, digamos, emergente da ação das pessoas em publicar, filtrar e republicar informação nesse tipo de plataforma, nesse tipo de ferramenta. Porque o que acontece? Essa apropriação, o que ela vai fazendo? Ela vai... as pessoas vão entrando, né, vão se apropriando daquela tecnologia, né, daquele sistema, e vão dando usos para eles, que vão desde a minha avó ir lá comentar uma fotinho, que eu vou dar uma palestra super séria, ai, Benetinha, que amor, que fofinho, e né, que seria uma coisa que naquele contexto não caberia, porque ela entrou agora, até eu estar comentando questões pessoais que, de repente, eu não falaria com outros grupos de pessoas. Então, quando a gente vai para esse espaço, a gente tem a confusão dos espaços sociais, certo? Espaços de trabalho, espaços de lazer, espaços familiares, todos eles se confundem ali. Eu tenho uma tradução dessas conexões, e são conexões que são permanentes, estão sempre abertas. E pelas nossas conexões sociais circula, né, informação. É através delas que a gente... conversa, que a gente traz temas que são relevantes para a sociedade, que a gente debate com as pessoas, enfim. E como que isso tem se tornado mais complexo? Então, em grande parte, é um efeito dessa tradução e do fato da gente poder ter redes cada vez maiores de pessoas que a gente não conhece, muitas vezes se agregar, ao invés da agregação básica social, né, que é uma agregação por localidade geográfica, eu começo a me agregar por interesse, né, como o Wilson falou, então eu vou procurar pessoas que gostam de coisas que eu gosto, que não necessariamente moram perto de mim, então eu vou gerando uma influência diferente na sociedade, que vai ter vários efeitos, inclusive aí questões que tu nem tocou, como a própria questão da privacidade, né? Por exemplo, a minha geração é uma geração que a gente tem fotos que os nossos pais tiraram e que a gente detesta, então eu ia lá na minha casa quando chegavam as visitas, né? E a minha mãe queria mostrar aquelas fotos que eu morria de vergonha, eu ia lá e pegava os álbuns e escondia. A geração que vem agora, das minhas filhas, das crianças, eles não vão ter esse direito, porque as fotos estão permanentemente nos espaços sociais, porque as pessoas compartilham no Facebook, e nem sequer pensam sobre os efeitos disso, sobre o que significa estar online. Então, eu acho que essa apropriação ela gera uma série de desafios que a gente, enquanto sociedade, a gente não discutiu ainda. As pessoas sempre dizem, porque o fulano espalha fake news, espalhou uma notícia que não é verdadeira e tal. É muito difícil a gente exigir que as pessoas saibam o que elas estão recebendo. Eu converso com as pessoas, às vezes as pessoas me dizem, tu viu que coisa horrível que aconteceu? E eu, como é que tu tá sabendo disso? Deu no Facebook, como se o Facebook fosse um veículo informativo, sei lá, jornalista, que apareceu ali, não como se alguém tivesse publicado essa informação no Facebook, entende? Essa confusão, instituição, plataforma versus pessoas. Então, eu acho que tem aí algumas questões que tem a ver com educação para a mídia, né, com o fato das pessoas não terem ainda um conhecimento profundo sobre o que significa estar ali, sobre o que significa receber conteúdo, sobre as questões, porque as ferramentas escondem isso. Quem está te vendo nesse espaço? Como que determinadas informações que eu publiquei depois descobri que são ruins e eu quero tirar, como é que eu tiro? Então, enfim, uma série de questões imbricadas aí, que eu acho que são muito importantes, desde a responsabilização das plataformas, né? O Facebook hoje é o segundo maior país do mundo, se eu não estou enganada, em número de usuários, e como, é um grande poder, mas tem que ter algum tipo de responsabilização, certo? A pessoa não pode só simplesmente ter a plataforma e cale-se o que acontece ali. Mas eu vou ter que ter gente para entender todas as línguas, todos os dialetos e etc. Bom, mas há uma monetização em cima disso, há uma responsabilidade, né, social. E eu acho que o Estado também falha um pouco nessas discussões. Por exemplo, mesmo nas escolas, não se discute com as crianças. Olha, o que significa publicar uma foto na internet que daqui a 5 anos eu vou odiar profundamente?
ter uma representação, fazer um perfil, crianças que estão fazendo perfis, como que esses rastros vão ser apagados depois? Né? Como quando eu for para o mercado de trabalho, ou quando eu ficar adulto, que eu não sou mais aquela pessoa que eu era, que direitos eu vou ter sobre isso? Então tem uma série de questões aí que eu acho que são muito importantes. Falei muito por cima, porque eu não quero tomar o tempo, quero mais ouvir aqui também. Mas eu acho que tem, sim, muitas questões. Não existe explicação, eu acho que a explicação é um sistema complexo, né, criando efeitos que não foram necessariamente previstos na sua origem, mas eu acho que tem questões muito tensas aí que precisam ser discutidas. Bom, precisa, então, rapidinho, Tati, eu acho que a questão mais da plataformização, que é a expressão nova, mas a digitalização da vida, a datificação da vida social, porque tem as plataformas, é um modo de viver digitalizando a vida, os comportamentos, tudo que nós fazemos, né? Imagina o que seria essa pandemia sem mídias digitais, né? Sem a possibilidade de a gente escapar por outras janelas que não pegam Covid, né, e que poder falar com os outros. Como nós falaríamos com nossos pais que estão distantes, com nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor, não haveria nem possibilidade. Fazemos tudo, né? Eu acho que essa é uma prova fundamental de que o que estava ruim, digamos assim, o que não tinha acompanhado o padrão digital, ficou para trás, como, por exemplo, a educação. Mas as outras coisas todas, né, compras, né, eu acho que ninguém deixou de comprar. Diz que vinho, diz que é um maior consumo de vinho agora durante a pandemia, as pessoas compram vinho à vontade online, imagine. Aqueles vinhos da Toscana que o Rüdiger gosta, então estão chegando aí copiosamente. Então, a vida toda, a digitalização de toda a vida, a política está digitalizada, né? Se as nossas relações amorosas estão digitalizadas, as relações sentimentais estão digitalizadas, né? Por que não haveria de estar digitalizada a política, a vida social, etc. Mas, agora, essa é uma questão digamos assim, já meio velho, uma questão de 2010, 2018, as pessoas se deram conta de que o negócio era sério. Né? Eu acho que o ponto que o Rüdiger indica muito claramente é que uma parte da sociedade não se deu conta, da sociedade política, né? Não se deu conta de que a coisa era séria, que as pessoas podiam desafiar a televisão por meio do WhatsApp. Em campanha política, é a primeira vez que alguém via isso. Então, de alguma maneira, 2018 esteve para mídias digitais, em termos de campanha eleitorais, como 1989 esteve para a televisão, em termos de campanha eleitoral. Né? Ali, em 89 abre a televisão, quem era televisivo, quem lidava melhor com a televisão se dava bem, né? O PT se deu bem por isso, desde 1989, e no caso aqui o ciclo fechou em 2018, né? Que as pessoas se deram conta. E quem estava acompanhando e que estava vendo o que estava acontecendo, né, teve maior capacidade de reagir. Curiosamente, nós todos esperávamos que a revolução digital viesse pela esquerda, né? Tinha assinalado lá na eleição de Obama e tal, que viria pela esquerda, um uso inovador, né? Um uso interessante, né? Aberto, pró-democrático das comunicações digitais, e quem inovou verdadeiramente foi a direita. Em 2016, na verdade, né? Que é o primeiro grande uso e tal, no Brexit e na campanha de Trump. Nem Barack Obama repetiu a primeira campanha de Barack Obama, né? Na aplicação da CAI, aqui no Brasil nunca se repetiu o mesmo fenômeno de uso de múltiplas redes, muitos instrumentos, entender a dinâmica das mídias digitais, das novas plataformas, digamos, das novas arenas da esfera pública, da discussão dos problemas sociais, não só a discussão dos problemas sociais, mas a formulação dos problemas sociais, né? Já que problemas sociais não são problemas que uma sociedade definiu que são, de fato, isso, né? Um problema, e, portanto, é preciso convencer as pessoas. Né, quando se consegue trocar o grande problema social brasileiro, por exemplo, que era um problema social, né, o problema da pobreza, da miséria, da desigualdade, etc., pelo problema da corrupção, né, passou a ser o central. Isso é uma construção que se faz em ambientes sociais, e os ambientes digitais estavam prontos aí para serem usados para isso. Né. Agendamentos, né, o modo de enquadrar os problemas, o modo de interpretar os problemas, tudo isso passa a ser usado agora nesses novos ambientes que as pessoas estão aí digitalizadas, né? E tem o problema, a questão da datificação, né? Na própria chamada de vocês fala sobre isso aí, do seminário, né? Fala sobre isso. Quer dizer, datificação significa que as pessoas deixam um rastro digital o tempo todo, e é possível coletar grandes montantes de rastros digitais e transformar isso em informação
e transformar essa informação em alguma coisa usável, né, usável para tudo, pode ser usado para mapear a Covid, né, os fluxos de dengue ou chikungunya, pode ser usado para descobrir que naquela rua da Escócia ninguém passou para pedir um voto para o Brexit e que é preciso alguém ir lá para falar com essas pessoas, por exemplo, né? Ou para criar clima de opinião. Né? Você descobre coisas, produz comportamento automatizado. Então, você usa dados para muitas coisas hoje. Então, a digitalização, que é a primeira revolução, e a datificação como segunda revolução, a gente não se dá conta que são duas, né? Foram se acoplando aí, elas modificaram tudo em política, né? Principalmente dei exemplo de várias coisas, mas principalmente naquele campo que nos interessa especificamente, de política, democracia e governo, isso aí mudou tudo, muda o jogo fundamentalmente, né? Tanto que quem não estava jogando esse jogo se deu conta em 2018 que ficou para trás e de 2018 para cá correu para tomar providência. Então, houve contas surgiram, pessoas da política de esquerda começaram a dizer coisa, a produzir coisa, etc. Estão apanhando, né? Está muito longe ainda da coisa. A direita e a esquerda não usam com a mesma destreza e habilidade política as plataformas, certamente não. Até porque algum dos usos que a direita faz dos recursos digitais, ele implica, primeiro, em conhecer muito bem os recursos digitais. Não, esse é um fato. Também a esquerda pode conhecer. Mas o outro lado é preciso não ter escrúpulos. E aí é preciso ver, né? Para fazer determinadas coisas que são feitas agora, precisa não ter escrúpulos políticos. Aí precisa ter um limite aí do escrúpulo. Não estamos indicando que todo mundo passe a usar feroz e cruelmente fake news e teorias conspiratórias, assédio, cancelamento, etc. Mas é entender a dinâmica, entender que funciona, porque eu acho que em ambientes digitais vale o que vale em geral na democracia, né? Tudo que pode ser usado para o mal pode ser usado para o bem, e vice-versa, né? A gente vê esses vários usos, mas tudo pode ser usado para produzir mais democracia, para produzir uma sociedade com maiores valores democráticos, etc. Depende das forças aí, tudo depende de ter democratas online, né? Isso que é importante. É isso. Condição básica. Marco, quer considerar alguma coisa sobre esse aspecto da ideia de redes sociais digitais ontem, essa face bélica hoje, ou, na verdade, assim, essa plataformização, essa interconexão entre redes hoje? Eu acho assim, olha só, o que mais me chama a atenção é, assim, nós aqui somos pesquisadores, ok? Então, para a gente operar em cima de chaves epistêmicas é uma coisa central para a nossa atividade. Então, eu diria assim, tudo se resume a questões, né? Questions, né? Então, quais são as perguntas que a gente faz? Né? Mas eu acho que isso, de certa forma, é uma coisa generalizável, porque quando você, por exemplo, você cria uma CPI, e a CPM lá do Congresso, enfim, o Wilson teve lá, eu estive lá, enfim, mas uma coisa que me chamou a atenção, apesar de achar que ela é importante, eu não tiro a importância dela, são as perguntas, porque as perguntas eram muito centradas em cima do fato objetivo, do momento que a gente está vivendo. Mas como é que você vai fazer uma legislação que vai incidir sobre uma coisa que muda numa velocidade absurda, né, olhando só para o momento que a gente está vivendo? Então, eu senti falta, por exemplo, de perguntas que olhassem de uma forma menos temporal, sabe? Uma coisa mais ampla. Né? Por exemplo, hoje a gente fala assim, bom, o Facebook é a plataforma que impacta, o Twitter é a plataforma que impacta e tal, né? Mas você tem o TikTok, pô, né? E você tem o TikTok e você tem outras plataformas. Particularmente, eu estou muito interessado em games, né? Games, em primeiro lugar, os games são divertidos, então isso é uma coisa importante, né? Eu até já conversei com a Tatiana, enfim, com outras pessoas lá aqui no meu centro, é uma coisa divertida. Porém, as pessoas não ficam no game online a maior parte do tempo fazendo games. Elas falam de outras coisas. Você poderia supor que são canais de comunicação e podem tranquilamente se tornarem plataformas preferenciais amanhã, inclusive no segmento mais jovem. O que vai definir e redefinir muito a forma como circula a informação e como se criam ideias do mundo. Né? Então, isso é uma coisa importante.
como também é importante entender que boa parte do que nos chama atenção nas redes não é racional, é emocional. Então, assim, me pergunto por que a o PL, para ser mais preciso, ele não tem embutido nele questões mais amplas, né? Parece que ele vai dialogar eternamente, ou por 20 anos, ou por 30 anos com o Facebook, com o Instagram, e daqui a pouco essas redes não existem mais, entendeu? Ninguém mais pensa no Orkut, por exemplo, não existe Orkut, pô, e era pouco tempo atrás, né? O Facebook não tem mais a força e a pressão que tem hoje. Hoje em dia o YouTube é muito mais poderoso, muito mais, vocaliza com muito mais intensidade, com muito mais robustez, qualquer pauta pública e constrói visões de mundo muito mais fortes do que o Facebook. Então, pô, eu fico olhando assim e fico me perguntando a incapacidade, digamos assim, que a gente tem estrutural na nossa sociedade, mas principalmente nos nossos atores políticos, aqueles atores-chave, né, de entenderem, de fato, o que eles estão lidando. Eu acho que tem uma incapacidade de entendimento disso. Tem uma incapacidade de entendimento disso na política, tem uma incapacidade de entendimento disso na educação e na questão /desigualdade. Né? Eu acho que isso é absolutamente central. Né? Tem dificuldade de entendimento disso no seu aspecto econômico, que é importante. Né? A gente não tem política para esse tipo de coisa no Brasil, para incentivar isso também. Né? Então, quando eu olho assim que esse novo mundo que se descortinou no século XXI, que ele é eminentemente tecnológico, baseado em inteligência artificial, em big data, etc., mas ele também é sociológico, ele é comunicativo, ele é antropológico, e não é à toa que quando você olha, digamos assim, o hall de contratações de um Facebook da vida, ou do Google, ou da Apple, enfim, eles vão contratar pessoas, tecnólogos, assim, da pesada, mas também vão contratar cientistas sociais para trabalharem, porque nós estamos dialogando justamente com uma interposição de duas fronteiras, o que faz o fenômeno ser tão interessante, que é a tecnologia com as ciências sociais, em especial a comunicação e a sociologia, eu diria a antropologia também, né? Isso daí não permeia a nossa elite política hoje. Então, a construção de toda a nossa estratégia nacional, de agenda nacional, de eventual regulação, de processo político e de políticas públicas objetivas, como a educação, por exemplo, mas eu posso falar tranquilamente da saúde também, né? Entre outras, ambiental também, né? Num mundo que está absolutamente interligado, queira ou não queira, pelas redes, né? E aí, aqui no Brasil, ainda se faz uma discussão totalmente ultrapassada, Estados Unidos com a China. Outro dia eu li um comentário interessante, acho que foi do Ian Brenner, que ele falou, não existe uma guerra fria, exatamente falando, entre Estados Unidos e China. O que existe é um casamento que faliu, mas ainda existem os filhos e o casal está habitando a mesma casa. Então, você tem uma integração ainda muito grande econômica, então não é exatamente uma guerra fria. Então, quando o Brasil se coloca numa posição de guerra fria, quando o Brasil se coloca numa posição de negacionismo, quando o Brasil não entende que uma parte substantiva das políticas de educação não é estrutura federalista, eu volto a falar nisso, os prefeitos têm responsabilidade nisso, os governadores têm responsabilidade nisso também, entendeu? E isso não é incorporado, e não é, como a Raquel falou, por exemplo, discutido em sala de aula, né? Não tem uma compreensão mais ampla disso, e isso me mostra que a gente tem um problemaço. E o problema não é só o problema hoje da desinformação, do uso de bots, etc., que isso é uma coisa, digamos assim, que nós estamos mapeando e estamos vendo, mas tem um problema cultural que vem um pouco mais de fundo, que vai orientar como a gente vai lidar com isso. Né? E essa ausência, essa deformidade cultural, esse déficit cultural, para dizer melhor, déficit cultural que eu vejo na nossa elite política em todos os campos, de forma assimétrica, mas basicamente em todos os campos, é assustadora. É assustadora. E daí a importância, eu diria, da nossa escolaridade, né? Nossa scholarship aqui, né? A gente buscar e puxar essa pauta, não só em termos da nossa pesquisa, mas também amplificar o escopo dessa discussão. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, de utilizar as tecnologias de informação no dia a dia, elas vão ser usadas socialmente pelas redes, mas elas vão ser usadas também como instrumento da dinâmica das empresas, sejam públicas ou privadas, ok?
Mas quando você vai fazer uma política de utilização de redes, por exemplo, fazer o Zoom dentro de uma organização complexa, digamos assim, isso vai envolver mudar potencialmente processos. Quando você vai mudar processos, você vai mudar potencialmente relações de poder dentro das organizações. E quando você vai fazer isso, você vai ter vetos que vão obstacularizar isso, porque os interesses são distintos, e outros que tentam empurrar. Na nossa sociedade, é uma coisa muito parecida, né? Só que o que eu vejo é que essa compreensão ainda é muito baixa, muito pequena. Só que nós não temos tempo, porque isso está ameaçando o nosso sistema democrático. Isso está ameaçando os princípios mais basilares de conformidade com transparência, com conformidade com a democracia, com o fortalecimento do processo político de escolhas, né? Eu dei o exemplo há pouco, por exemplo, do uso do dinheiro público para impulsionamento. Mas como é que o dinheiro público por impulsionamento se enquadra dentro da APL, por exemplo, que está em discussão? São coisas quase que separadas, quando deveriam estar integradas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento bastante crítico, e eu diria redefinidor do país que a gente vai ter nos próximos 30 anos, porque isso tem que ser parte integral da agenda pública, de forma, digamos assim, não só pontual, mas assim, transversal. Não tem um ponto da política pública hoje que não seja tangenciado, tocado ou absolutamente influenciado diretamente pelas tecnologias de informação. E isso tem que ser integrado. E eu acho que existe simplesmente uma incapacidade de entendimento disso, que, consequentemente, vai nos levar a ter muitos problemas. Aquele cavalo que eu falei que está em disparada, ele vai continuar em disparada por muito tempo, a gente tentando se segurar para não cair. Bom, eu vou passar, na verdade, eu vou unir aqui duas perguntas que foram feitas pelo público. Uma da professora Ana Guedes, que é daqui da DAP também, que pergunta sobre como nós podemos analisar a política nas redes com base no conceito de guerras híbridas. E quais as implicações, com base nessas guerras híbridas, né, quais as implicações disso nas eleições de 2022, né? E aí, a outra pergunta de uma pessoa que não se identificou, mas que pode ter um contraposto, na verdade, pensando na ideia de que, como o Raquel falou, que existe uma câmara de eco, pelo menos uma redes ideologicamente coesas, e que o fluxo informativo, até o efeito viral, ele é impulsionado por essa coesão dentro das redes. Então, diante desse caráter orquestrado, né, que existe, quais são os antídotos que podem ser produzidos pelo campo democrático? Quem tem a receita? Raquel. Mas deixa eu então só pontuar, nesse contexto, né, dos antídotos, das receitas, o Wilson publicou em 2016 um artigo sobre a hipótese de mídia hostil, e a gente vê também que hoje existe, na verdade, talvez uma radicalização da crítica à mídia, ou da mídia no papel de inimiga, né? E Raquel mostrou no grafo dela alguns pontos pretos de URLs, né, ou de conteúdos provenientes dos meios de comunicação tradicional. Então, assim, de forma alinhada com essa ideia de equalizar, pelo menos, a qualidade informativa, ou então, amenizar essas guerras informativas, hoje nos ambientes digitais, qual o papel, nesse contexto da pandemia, assim, como a imprensa recuperou, em alguma medida, esse papel de mediador tradicional do debate público, da comunicação digital, como isso é visto por vocês nas redes? Wilson sempre deixa eu falar primeiro, porque daí depois ele vai lá e diz, não, mas olha só, tudo que ela falou eu não concordo. Eu vou, assim, comentar muito rapidamente, acho que são questões super complexas, tá? Então, a primeira delas, que fala diretamente porque eu mostrei sobre a questão das câmeras de eco. Então, isso é uma questão que tem sido batida por muitos teóricos. Não tem câmera de eco, não tem câmera de eco, mas toda vez que a gente vai mapear uma conversação, a gente enxerga a câmera de eco.
Então, eu acho que é difícil falar isso. Quando a gente está fazendo agora algumas surveys, certo? E conversando com algumas pessoas e tal, para entender como que fecha o grupo no WhatsApp, porque a gente não consegue chegar no privado, a gente só consegue olhar para o público. E tem câmara de eco. As pessoas seguem grupos que concordam, que já tem aquele bias de confirmação, né? Que vão confirmar aquilo que elas já acreditam. Esses próprios grupos recomendam outros grupos que falam a mesma coisa. Então, tu vai alinhando. Por exemplo, o que eu falei do discurso religioso, muitas vezes há um alinhamento de certos grupos religiosos com o discurso, por exemplo, que vai apoiar o discurso do Bolsonaro, né? Então, já há ali um alinhamento. Se tu segue isso aqui, então siga este outro grupo aqui, que é muito importante. Então, há um casamento de discursos diferentes aí que vão contribuindo para as pessoas terem acesso a um determinado tipo de conteúdo, tá? E é muito difícil a gente pensar em antídoto, porque as pessoas vão voluntariamente, elas querem receber esse conteúdo, elas querem... eu não tenho uma hipótese de por que as pessoas todas amalucaram e acham que agora é ótimo a gente receber um discurso anticientífico, que o negócio mesmo é a Terra ser plana, e que se eu chegar lá na muretinha do planeta que impede a água de cair lá embaixo, né, eu vou, sei lá, cair um raio na minha cabeça e explodir, porque eu não posso chegar lá, porque divinamente ninguém pode chegar lá. Então, é difícil a gente dizer por que isso está acontecendo, por que isso é um fenômeno da humanidade, não é só do Brasil, certo? O que eu acho que é importante aqui é a gente pensar como que a gente está reforçando essas câmaras de eco. Isso vem muito na eleição de 2018, quando a gente conversava com as pessoas, olha, mas como é que vocês estão interagindo com conteúdo político e tal, que as pessoas diziam, eu deleto quem não concorda comigo, eu vou lá e tiro aquela pessoa da minha rede, eu silencio. Então, a gente vai também voluntariamente formando essas câmaras, que não tem a ver só com o algoritmo da plataforma, tá? Que tem a ver também com a nossa vontade de receber conteúdo. E eu sempre digo que é difícil a gente dizer isso para as pessoas comuns, certo? Porque oferecem narrativas que são libertadoras, são narrativas mitopoéticas, certo? Que vão trazer aquela coisa do bem contra o mal, mas eu estou do lado do bem, estou lutando contra esses bandidos. Muita coisa reflete o discurso da década de 80, da Guerra Fria, que o Marco já falou. Há esse eco ainda da União Soviética, dos comunistas, dos malvadões de vermelho, que quem decoa nas pessoas, certo? Quem decoa nas pessoas, as coisas não deram certo, as coisas não aconteceram como eu previ, ainda há o eco desses discursos que vem nesse momento, e é difícil, então, a gente propor alternativas para acabar com câmara de eco, tá? Depende muito de ações voluntárias das pessoas. Com relação ao jornalismo aí, e à imprensa, eu concordo com várias críticas que o Wilson faz, tá? O jornalismo foi sempre, eu acho muito arrogante em vários momentos, se achou que, não, eu sou um jornal com o título jornal, as pessoas vão me ler e vão ver que eu é que sou realmente a verdade, e faziam matérias sem a devida apuração, com problemas, enfim. O que acontece com o digital? O digital começou a questionar isso, começou a jogar lá na cara do jornalismo, olha aqui, tu disse isso, mas olha aqui a real. Então, vocês estão mentindo, vocês não estão dando a informação, vocês não estão fazendo a parte de vocês do nosso pacto social, onde eu dou credibilidade, vocês me dão informação para eu participar na esfera pública. Então, não tinha. E eu acho que essas críticas, elas vão se ampliando, certo, para o lance da fake news. Então, que é aquilo que o Wilson fala, que o pessoal vai dizer que vai usar fake news, né, o Trump, por exemplo, para criticar o jornalismo. Só que eu acho que o risco, daí, outro motivo que eu não gosto do conceito de fake news, é que a gente normaliza o fato de que o jornalismo, se normaliza essa ideia que o jornalismo produz conteúdo falso. E eu acho que isso, nesse momento democrático em que a gente está, ele é extremamente temerário, porque as pessoas vão dizer, a Folha é fake news, o Globo é fake news, todo mundo é fake news. Então, o que é de verdade? O que não é fake? True! Aí vem lá do além a página Folha da Esquina, que é uma página hiperpartidária, que de vez em quando tem algum conteúdo que foi apurado, mas na média só tem conteúdo dizendo a Terra é plana, é isso aí, enganaram vocês todos esses anos, e eu vou, então, comprando essa ideia de que esse é o conteúdo que eu preciso consumir, né, para conseguir participar na esfera pública. E eu acho que isso vai afastando, né, a questão da participação política, da participação democrática, da cidadania. Vejam bem, o maior problema que a gente vai ter não é quando teremos uma vacina contra o corona, vai ser convencer as pessoas a tomar essa vacina. Porque as pessoas não vão querer tomar, as pessoas vão achar que elas vão, sei lá, por uma intervenção divina, ficar imunes.
Então, as questões se imbricam, sabe? Porque esses discursos vão ecoando e vão construindo na cabeça das pessoas estruturas significativas que vão dar conta, então, desse universo mais simplificado, onde a vacina é uma conspiração, onde a ciência não fala a verdade, onde só existem mentiras, e eu preciso encontrar a verdade aí no meio. Bom, e a outra pergunta também igualmente complexa, que fala das guerras híbridas. Eu acho que a gente vive guerras híbridas, certo? As estratégias são de guerrilha. Esse fenômeno que o Wilson falou, que o Marco falou, que conhecem tão bem, ele é um fenômeno de guerrilha informativa. A direita, extrema-direita, hoje no Brasil, usa guerrilha informativa para manipular a opinião pública, para ver esse alinhamento que existe entre o discurso da desinformação e a política. É um casamento. Mandetta, antes de ser demitido, foi fritado com desinformação por todos os lados. Ele passou do herói àquele bandido que nos traiu. Moro foi fritado também. Então, há sempre um alinhamento entre a desinformação sobre o Covid, gente, e essas questões. Sobre o Covid e o humor. Então, essas questões se imbricam na produção de desinformação para criar, então, um sentido que ressoa nesse universo conspiratório, nesse universo onde estão tentando acabar comigo. Sobre as eleições de 2022, muito pontualmente também, eu acho que a gente já vive esse problema, certo? A gente sempre pensa nesses fenômenos desinformativos, nessas campanhas como coisas globais. Na verdade, elas estão ficando cada vez mais locais, porque eu consigo fazer isso com a tecnologia. Eu não preciso de estratégias extremamente refinadas. Não é isso, é muita tentativa e erro. Se usam estratégias diferentes e se mede o resultado, tipo teste AB, que a gente chama, né? Isso aqui deu mais certo, então usa essa de novo. E locais, certo? Tem se usado campanhas desinformativas para conseguir interferir em questões locais. Questões locais, assim, eu só vou citar um exemplo sem dar a dimensão toda, mas, por exemplo, teve um momento em que ia se construir uma grande loja e o que aconteceu? Houve uma discussão com relação ao terreno ser parte de um patrimônio histórico e tal, que teria que ter tido um documento que não tinha. Imediatamente o WhatsApp de uma comunidade foi inundado por notícias que diziam que havia uma conspiração para a retirada desta loja, que a população precisava fazer alguma coisa, porque a loja, o patrimônio histórico, na verdade, era uma desculpa dos opositores, das esquerdalhas, blá, 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 para impedir o progresso. Então, essas coisas que são feitas locais já são feitas há bastante tempo. E eu acho que nas eleições a gente vai ver isso de uma maneira muito mais forte. Então, não vai ser guerrilha informativa global, vai ser guerrilha informativa local, que faz muito mais efeito e que é muito mais difícil de ser desmentida porque a gente não tem fact-checking local. Né? A gente não tem nenhum tipo de discurso mediático de força nos lugares que vai conseguir desmentir isso. Desculpem, falei um pouquinho demais. Maravilha. Wilson? Veja, eu não tenho resposta para essas questões difíceis assim, não, entendeu? Eu também estou procurando a resposta para isso. Tem jeito? A pergunta que está sempre se fazendo aí, sobretudo quem tem um juízo mais negativo sobre o que está se fazendo digitalmente hoje e os seus efeitos sobre a democracia e sobre a vida, né? Sobre a vida. É importante isso, porque, por exemplo, tenho feito um levantamento aí sobre bibliografia, sobre fake news, por exemplo. Então, consegui, desde 2016, cerca de 1.100 artigos. Só em 2020 são 250, nesses primeiros 6 meses. E uma grande parte dessa bibliografia de 250 de 2020 é sobre fake news produzidas na área de saúde. Então, era uma literatura que era de comunicação política, depois passou a ser de comunicação política e jornalismo, um pouquinho de jornalismo, mas sobretudo de comunicação política. Depois teve o pessoal de computação, que começou a publicar também sobre fake news, e agora, enfim, o pessoal de saúde virou assim, eles estão dominando o tema de fake news. E por que isso? Porque simplesmente algumas pessoas notaram que o mesmo grupo que produzia as fake news políticas de direita são o mesmo grupo que produz fake news da pandemia, o negacionismo, né, da doença, em primeiro lugar, a primeira tentativa, a invenção do remédio milagroso, né, as teorias da conspiração,
a satanização dos chineses, faz parte do meu movimento aqui, né? A descrença na ciência, a descrença nas vacinas e tal. Começou. Então, fake news não apenas leva as pessoas a tomar decisões mal informadas e, portanto, ruins para a democracia, como nós assistimos desde 2016 no mundo todo, como fake news levando as pessoas a tomar decisões ruins e mal informadas sobre a sua própria saúde. E aí as coisas são extremamente perigosas. Por isso mesmo que agora está todo mundo aí botando dinheiro em pesquisa sobre fake news, né? O Facebook, né? As plataformas em geral, todo mundo querendo colocar dinheiro aí, porque percebeu que fake news e pandemia, isso aqui é um grande perigo. Então, agora, inclusive, o tema sai, não é só de comunicação política, é um tema de política, obviamente, mas é um tema de políticas públicas, um tema central. Então, está todo mundo assustado com o que se pode fazer online contra a democracia, contra a política. E quando era só contra a política ou a democracia, a resposta era, bom, a política que lute, né? A esquerda que lute, que se defenda, né? Mas quando agora se percebe que no mundo inteiro a coisa foi para o outro lado, que agora afeta a vida das pessoas, afeta a própria situação que envolve todo o planeta, então se resolveu tomar alguma providência. E é muito curioso, nesse sentido que Rüdiger fala sobre as plataformas, como as plataformas resolveram adotar uma política de tolerância zero contra a infodemia, como se diz, né? Tem a pandemia e a infodemia. É a infodemia no que diz respeito à Covid, mas não adota a mesma política de tolerância zero quando o ataque é contra a democracia, né? Ou contra direitos fundamentais, ou desrespeitos e tal, né? Quer dizer, bom, pelo menos no caso da Covid não tem polêmica. Pois aí derruba o grupo do presidente, derruba e-mails e posts do presidente da República, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos também. Eles não têm nenhum problema com relação a isso. Não aplica o mesmo princípio com relação à política, o que já demonstra que política é um pouco mais complicado mesmo, mas demonstra, por outro lado, que também era possível fazer alguma coisa a mais do que tem sido feito, para tornar esse ambiente mais saudável para todo mundo, tá? Segunda coisa as pessoas têm uma concepção de sociedade boa, good society. Os democratas sempre tiveram essa ideia. E frequentemente confundem a good society com a sociedade de pessoas boas, o que não é a mesma coisa, né? A democracia não é um sistema para pessoas boas, é um sistema para conter a malignidade das pessoas dentro de certos limites, né? Para dizer, olha, só vai até aqui, nós temos mediações, é um sistema de mediações, afinal de contas, né? Dos apetites das pessoas e dos grupos. Para isso foi inventada a democracia, para conter os apetites, o que supõe que as pessoas tenham apetites e voracidade para satisfazer os seus apetites e passam por cima de tudo, etc. Então as pessoas não são boas digitalmente, porque as pessoas não são boas em outros ambientes, as pessoas são como são, né, capazes de fazer coisas boas e coisas ruins. O digital é apenas mais instrumentos para que as pessoas façam as coisas boas e as coisas ruins. Agora, tem uma coisa, né? Uma coisa que eu venho pregando para meus colegas, é preciso ter mais gente que defenda valores saudáveis, né, online, entendeu? Porque o que nós demos conta que, afinal de contas, é nos ambientes digitais que se disputa a interpretação dos problemas políticos, se disputa o modo como os problemas políticos são enquadrados, né? É ali que se criam climas de opinião, que tem um fluxo de opinião, que se recolhe o sentimento das pessoas, etc. Então, se esse ambiente é desertado pelas pessoas que podem contribuir socialmente, né, que podem contribuir para a democracia, etc., bom, fica lá as pessoas que não contribuem. Então, tem de tudo. Tem o maluquinho, tem o lacrador, tem o ultra-radical, tem tudo isso. Os ambientes ajudam a radicalizar as pessoas e a polarizá-las, inclusive polarizá-las no interior do próprio grupo. Eles começam numa posição moderada dentro da própria comunidade, daqui a pouco, como a comunidade recompensa as posições mais nítidas e mais em defesa da sua própria identidade, daqui a pouco ele está defendendo as posições mais extremas no interior da própria comunidade. Ajuda. Mas, por outro lado, é justamente para isso. É importante a existência de democratas online que defendam o atrito de pensamento, a possibilidade de divergir com civilidade, a possibilidade, a defesa da pluralidade, a defesa da tolerância. A tolerância anda em baixa, né? A defesa da tolerância de determinados valores, e dispute a interpretação dos fatos, para que a interpretação pior, mais antidemocrática, ela não possa, pelo menos, passar isenta, sem ter alguém que diga não, que isso não pode, isso não deve acontecer. Então, nós precisamos de mais democratas online, precisamos de mais políticos democratas online, precisamos de mais pessoas do bem da comunidade, assim, o lado bom da força, precisa vir para onde o jogo é jogado. Eu acho que esse é um elemento.
E com relação ao último fator, o último ato, o jornalismo. Eu acho assim, nunca precisamos tanto de jornalismo de qualidade quanto agora. Nós precisamos de bom jornalismo. Nós sempre precisamos de bom jornalismo. Mas neste momento em que o mundo está afogando em fake news, em crise epistêmica, em ceticismo mal intencionado, descrevam nos jornalistas, descrevam na ciência, descrevam na Suprema Corte, descrevam nos professores, descrevam nisso, acreditem apenas nos nossos líderes tribais. Nesse momento, nós precisamos de informação qualificada. Então, precisamos de intelectuais online? Precisamos, mas precisamos também de um sistema que tenha credibilidade, que faça checagem, verificação, apuração, etc., que ofereça para as pessoas dizer, ó, aqui tem informação de qualidade. Se você, na sua dieta, quer comer apenas porcaria, tudo bem, mas nós oferecemos uma alternativa aqui para você. Então, a coincidência entre o aumento da produção de informação online e a crise das empresas de jornalismo, né, e a crise de credibilidade do jornalismo, em grande parte, inclusive, autocausada pelo próprio jornalismo. A antipolítica produzida pelo jornalismo cria também um sentido antijornalístico, né, e as pessoas não se davam conta disso. Então, é preciso acreditar na democracia, precisa acreditar na política, aquilo que se dizia Hannah Arendt, né? Precisa recuperar a dignidade da política, é preciso recuperar a dignidade do jornalismo. Né? Nunca precisamos tanto de jornalismo quanto nesse momento. Eu acho basicamente isso. De resto, é assim, eu acho que as pessoas, certos problemas serão resolvidos com a experiência. As pessoas não sabiam usar a televisão também para a política nos anos 80, mas aprenderam, né? Aprenderam a lidar com isso, até a neutralizar um pouco, a não aceitar tudo, a não engolir tudo que o marqueteiro diz, etc. Né? As pessoas vão aprendendo também, à medida que elas têm mais gente online, e mais gente de qualidade online, as pessoas vão aprendendo a lidar com isso. Não volta, não tem volta atrás, né? A digitalização e a datificação da sociedade não se volta para trás. Podemos ter outras evoluções que vão a partir disso aí, né? Mas isso não volta para trás. Então as pessoas vão ter que aprender a lidar com isso, né? Produzir sociedades democráticas, sociedades de boa qualidade, mesmo sabendo que a condição da existência fundamental agora vai ser de uma maneira digitalizada e datificada. E não é porque isso é um mundo paralelo, né? Porque isso foi incorporado ao nosso próprio mundo. Não tem mais online e offline, né? O mesmo mundo que também tem saídas todas as digitais que nos são possibilidades, para o bem ou para o mal. É isso. Obrigado, Wilson. Nós temos 20 minutos, né? Quer dizer, menos de 20 minutos para o encerramento do debate, e é um encerramento literal, porque o sistema vai fechar. Então, eu vou encaminhar para as considerações finais. De repente, podemos começar com o Marco, que pode comentar um pouco do que foi dito e fazer também suas considerações finais. Tá legal. Eu queria pegar dois pontos, assim. A Raquel falou que cada vez mais acaba sendo local, apesar de ser pelas redes, o debate é local. Isso é verdade. Mas tem um fenômeno também que tem uma interconexão assim, global dessas redes vinculadas a campos políticos. Então, assim, uma parte, por exemplo, da direita do país, né, ela opera em outras redes também. Eu vi uma série de materiais que tinham no Gab, por exemplo, né, que é uma rede basicamente da extrema-direita americana, que meio que transpirava algumas informações, e tinham brasileiros lá, inclusive, fazendo esse debate, e isso aí entrava nos grupos de WhatsApp, os grupos de WhatsApp só entrava depois no Twitter. Então é um ecossistema muito bem pensado, muito bem estruturado, ou seja, se alimenta a militância não só com referências, informações e visões, digamos assim, que focam no debate local, mas tem alguns elementos que são vasos comunicantes com um debate global que a direita mais radicalizada no mundo está fazendo nesse momento. Não é à toa que você tem aderências, digamos assim, entre o discurso do Brasil e do Trump, entre o Trump e alguém na Hungria ou na Polônia, etc. Então, isso e em outros países também, né? Isso é uma preocupação em vários países. A Alemanha toma muito cuidado com isso, evidentemente, né? Eles têm toda uma estrutura de anteparos, de lei de proteção de dados, e ainda assim eles sofrem esse fenômeno lá, e é uma coisa que causa muita atenção, né? E tensão também, mas a atenção também. Então, o que eu não quero, eu só quero trazer para a consideração final aqui da minha parte, que é um fenômeno local e global simultaneamente, né? E eu acho que as câmeras, essas câmeras, elas acabam
existindo muito por conta é muito mais o sentimento, do que a racionalidade. Então, na verdade, você faz parte de um grupo identitário, né? Você cria, você se acha num mundo em transformação, em mudança muito acelerada, que te traz uma insegurança gigantesca, ainda mais num país com 13 milhões de desempregados, e muito provavelmente desempregados são desempregados estruturais, não são desempregados, que isso é triste falar, mas é verdade, não são desempregados que estão desempregados episodicamente, eles simplesmente não estão sendo preparados, como a maior parte dos nossos alunos, né, estudantes, não estão sendo preparados para os empregos que virão, estão sendo preparados ainda para os empregos que estão indo embora, né? Então, tem um problema muito sério aí nesse país, no nosso país, né, que a gente não está enfrentando adequadamente, mas os prefeitos nem falam sobre isso, deveriam falar, porque se impacta a economia das cidades, principalmente, na cidade, no local que o mundo real está ali na sua concretude máxima, né? E aí acho que a Raquel está correta, então, essa questão do sentimento ela é importante. Agora, o sentimento, por outro lado, pode fazer vazar essas bolhas, né? Dependendo como ele é construído, né? A gente tem um caso aí, célebre aí do Felipe Neto, né? Que ele conseguiu vazar as bolhas. Não que ele tenha sido apoiado nesse vazamento, ele foi combatido a partir daí, mas que ele perpassou. Então, como é que se faz isso? Isso aí vai, de alguma forma, dialogar com uma nova forma de construção de influenciadores que não vem só da mídia tradicional. Mas qual a condição, qual o pré-requisito? Que o discurso tenha alguma consistência. No caso do Felipe, mesmo os que o combateram ou o denegriram, o fizeram porque foi bem construído, tinha um certo componente emocional ali, principalmente quando ele falou no New York Times, mas ele tinha também uma série de exemplos que eram muito fortes. Ele tinha uma certa robustez no argumento dele, que foi difícil de engolir. Não se podia simplesmente descartar, isso é só uma opinião tola. Não, ele baseou em fatos. Então, eu acho que tem uma mistura do sentimento com o fato e com a forma, de como essa mensagem ela é embrulhada para ela furar essas redes. No caso assim, do Wilson, eu acho interessante isso, ele ter trazido esse ponto de como as plataformas conseguiram e conseguem, de fato, derrubar a mentira quando interessa, né? E eu acho que, em parte, é porque aí é um problema da cultura. Em geral, os CEOs dessas empresas, esses caras vêm da engenharia, eles não vêm das ciências sociais, né? Eles usam as ciências sociais dentro do quadro deles, mas eles em geral, vieram da engenharia, enfim, são tecnólogos, basicamente. Então, a ciência hard acaba tendo um papel importante, então ali eles se posicionam. A política é um território muito mais movediço, ou porque a política é um território muito mais movediço, por definição, e ela tem que ser assim, porque ela é um sistema de ajustes, né? Quando você não tem política, você tem a guerra, é o contrário, né? Justamente o que salva da guerra é a política. Então, mas, por outro lado, assim, quando eles vão discutir um ponto da política, por um lado, é mais complicado mesmo, eu entendo isso. Por outro lado, tem um interesse estratégico de operar entender, digamos assim, e não fazer um contraditório tão forte assim com os atores principais do processo. Então, é um pouco mais movediço, mas eu concordo com você, Wilson, que essa pandemia trouxe esse ponto. Se eles quiserem intervir e melhorar o ecossistema, qualificar um pouco esse ecossistema, eles podem fazer isso. Isso é um dado muito, muito interessante. E aí isso me remete ao ponto final que eu queria abordar aqui rapidamente, que é a questão do jornalismo, né? Eu acho que aconteceu uma profusão tão grande de desinformação numa situação crítica, quase que de vida e morte, né, para as pessoas, que elas buscaram algum lugar em que elas tinham alguma familiaridade e que tem um mínimo, digamos assim, eu não diria de regulação, mas um mínimo de critérios, né? Você sabe quem é o redator, você sabe quem é o editor, você sabe quem é o jornalista, tem um mínimo de capacidade de responsabilização, pelo menos endereçamento da responsabilização. Esses canais, por exemplo, que populam o YouTube, né, falam qualquer coisa, você não tem noção quem é o editor, quem financia aquilo, qual a responsabilidade deles. Então, ali sim falta, por exemplo, eu acho que ali sim tem que incidir no sentido de dar
mais clareza. Eu acho assim que tem duas regras de ouro hoje para a gente entender, para a gente começar a operar melhor esse mundo. Eu diria, na verdade, três. Uma é seguir o dinheiro. Quem financia, quem é o responsável pelo dinheiro, quem paga o quê e como é usado o dinheiro, inclusive dinheiro público. Né? A segunda é a questão da autoria. Né? Tem que ficar claro quem é responsável, é accountable pelo que fala ou pelo que diz. Né? E, finalmente, eu acho que a gente tem que ter um processo educacional que começa na escola, né? Mas hoje tem que estar num nível muito mais elevado, inclusive, tem que percorrer a sociedade como um todo para a gente entender o que significa isso. O direito à privacidade, o direito a ser esquecido, o direito... A privacidade é uma coisa complicada no mundo que a gente vive, pelo menos o direito a ser esquecido, o direito de se proteger. E tem uma série de questões aí. E aí, nesse sentido, eu retorno ao PL. Eu acho que o PL, como iniciativa, ele é importante, mas ele é extremamente omisso em alguns casos, ele falha em outros casos, ele distorce para pior em outros casos, né? E ele não entende, principalmente, ele não está preocupado em criar uma legislação que perdure, que ela atravesse um certo período de tempo ainda maior, e não compreende a dinâmica de tempo das redes e da tecnologia, que é muito maior do que da regulação tradicional e tal. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho, como nota, eu acho que o Supremo tem operado nisso, tem feito essa discussão, isso é positivo. Né? Eu acho que algumas pessoas no Congresso estão preocupadas com isso. Eu só acho que eles deviam ter uma proximidade ainda maior com a academia e, no bojo da discussão, não discutir só quem fez ou promoveu fake news, mas discutir também a questão em si, né, do que a gente está vendo, vivendo, estudando, e do ecossistema todo de transformação da nossa sociedade, pautado pelo incremento e pela velocidade da tecnologia. Né? Eu acho que isso seriam temas interessantes para uma agenda pública mais robusta do que a gente está tendo até agora no país. Muito obrigada, Marco. Eu vou passar agora a palavra para a Raquel e depois para o Wilson. Vocês têm o desafio de tentar fazer as considerações finais aí no limite de 2 minutos, para a gente não ser cortado abruptamente. Então, eu só vou agradecer o convite, a oportunidade de estar discutindo aqui. Algumas coisas eu respondi no Twitter, algumas perguntas que foram feitas, e agradeço. Quem tiver mais alguma pergunta, alguma questão, também pode me passar, mandar e-mail, mandar no Twitter, e a gente pode manter o contato. Muito obrigada, foi ótimo escutar o Wilson, escutar a Marco, e escutar a Tatiana também, que eu não conhecia, adorei conhecer, tá? Foi um prazer. Também só queria agradecer mesmo a companhia aqui essa manhã. Estou meio exausto aqui desse negócio aí. Espero que não seja nada mais grave, me deixo meio cansado. Foi uma alegria ouvir-os, delicioso. Nunca tinha ouvido a Raquel, Marco Rüdiger, em outras circunstâncias, mas não nessa. Tati não, que Tati temos uma relação já há bastante tempo. Mas um grande prazer a vocês e muito obrigado às pessoas que estão assistindo a gente já na hora da fome pelo YouTube. Prazer, gente. Um abraço a todos. Vocês foram rápidos, mas ótimo. Eu quero lembrar para o nosso público que esse vídeo ficará aqui no YouTube, né? Estará aqui, todo mundo pode acessar posteriormente. Bom, então, assim, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos queridos palestrantes, né, e por esse debate super produtivo. Então, muito obrigado, em nome da DAP, por gentilmente aceitar nosso convite, né, e muito obrigada também ao público que nos acompanhou. Eu aproveito esse momento de encerramento para lembrar que a FGV DAP agora ensina o que faz e convidar a todos para conhecer o nosso MBA em Estratégias de Comunicação Digital. Todas as informações estão disponíveis no site. Por hora, ficamos por aqui, então, muito obrigada mais uma vez. Bom dia a todos e até mais.